Bem, queridos, a paz de Cristo a todos. Este é o curso ADVEC, nós estamos falando sobre vida cristã e neste módulo nós vamos falar um pouco sobre a importância do estudo da Palavra de Deus. Você já sabe, você que é da ADVEC, você que está chegando agora na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que nós somos a igreja da Palavra. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, não é parte, toda ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Billy Graham, que já dorme no Senhor, o maior evangelista desse tempo, na minha opinião, ele vai dizer que a palavra de Deus é a bússola do cristão. É muito importante que eu e você, que nós leiamos a Bíblia. Você pode observar que toda Santa Ceia, o nosso pastor, ele coloca um livro, ou mais de um livro, ou cartas, quando são livros mais curtos, ou cartas, para que nós leiamos ao longo daquele mês. Ele pega um versículo ou parte de um versículo para que nós repitamos com a nossa família, num culto doméstico, na nossa oração matinal, antes de dormir, para gravarmos a palavra de Deus e para sermos abençoados. A leitura da Bíblia é de extrema importância. Como diz o grande teólogo John MacArthur, em seu livro Como Estudar a Bíblia, nada substitui a leitura da Bíblia. É preciso se dedicar inteiramente à leitura de coração e mente aberta. O autor recomenda que as pessoas tentem lê-la pelo menos uma vez por ano. Olha, num cálculo rápido, a Bíblia possui 1189 capítulos. Se lermos 3 capítulos por dia, e um dia pelo outro, 4 capítulos, é possível terminar toda a sua leitura no período de 12 meses, de um ano. É importante que você defina hora, local e tempo de leitura, e eu te explico por quê. Sempre que você diz para a sua mente que amanhã você vai fazer alguma coisa, olha, amanhã eu vou começar uma dieta. Automaticamente ela pega aquela informação, tira do topo e coloca na base das suas prioridades, porque aquilo que é para amanhã não tem tanta importância, pode esperar. Se você não definir hora, local, tempo de leitura, por menor que seja o tempo no primeiro momento, por causa das tuas atividades, você sempre vai deixar para depois. A melhor forma de se ler a Bíblia é separando um tempo diário para essa atividade. Quando isso não é feito, é normal que os afazeres do dia a dia e outras preocupações tomem todo o nosso cronograma, não sobrando espaço para estudar as Escrituras. Eu sei que aqui tem muita coisa, não é só brincadeira. Aqui está a tua agenda, aqui está teu banco, aqui está tuas redes sociais, aqui tem até o telefone, eu já ia me esquecendo. A gente não usa só para brincar, mas nós gastamos tanto tempo em redes sociais. Ao final de um dia, ao final de uma semana, alguns aparelhos eles dão lá o tempo que você investiu diariamente nas redes sociais, com e-mails, Instagram, Facebook e outras coisas. É um tempo gigante, perto do tempo que você precisa para ler a Bíblia ao longo do dia e lê-la ao longo de um ano. A melhor forma é você separar tempo, você priorizar esse tempo. Para evitar isso, que você não tenha tempo para ler as Escrituras, separe um local calmo, um horário fixo, estabeleça um tempo desejado. E eu sugiro que seja feito de forma diária nas primeiras horas do dia, antes que você comece a sua jornada de trabalho, porque você não apenas vai estar priorizando a palavra de Deus, você ainda não começou os seus afazeres, então você ainda não está na correria do dia a dia. Eu tive um professor de seminário no início da década de 90,
um moço muito bom de Bíblia. E quando perguntado como tão jovem ele era tão bom de Bíblia, tinha tanto conhecimento e ele trabalhava secularmente, ele dizia, todos os dias eu acordo 1 hora mais cedo e eu durmo 1 hora mais tarde. Então, no mínimo 2 horas do meu dia eu dedico à leitura e ao estudo da palavra, não apenas leitura, mas ao estudo, à meditação na palavra. Organize o seu plano de leitura, porque se você começar a ler aleatoriamente, você pode se desestimular. Qual é o seu objetivo ao ler a Bíblia? Você quer fazer uma leitura completa? Defina qual é o seu objetivo antes de começar. Você quer ler somente os Salmos? Ou os Provérbios? Ou você quer ler somente os Evangelhos? Eu sugiro que todo cristão deve, pelo menos uma vez na vida, ter lido a Bíblia toda. O ideal é que nós a leiamos de forma cíclica, não apenas para contabilizar, já li a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, porque leitura e meditação são coisas distintas. Então, defina qual é o seu objetivo antes de você começar. Lembre-se que algumas partes são mais complexas e algumas elas podem ser um pouco mais entediantes quando você entra em genealogia, porque foi pai de B, que gerou a C, que gerou a D, que gerou fulano, que gerou ciclano. Mas se está na palavra, faz sentido, é importante. Você não precisa ficar meditando em genealogia, mas é importante que você leia. E podem fazer você até desanimar do plano de leitura. Lembre-se que todo projeto, todo projeto, inclusive ler a Bíblia, todo projeto na nossa vida sempre começará com motivação. Caminhar, correr, pedalar, nadar, estudar, trabalhar, língua estrangeira, qualquer coisa, tudo começa com motivação. Só avança com determinação. Você pode escolher começar pelo Antigo ou pelo Novo Testamento. Também existem planos para se ler a Bíblia toda em um ano, chamado plano de leitura anual. Ele pode ser muito útil para você que está começando agora a ler a palavra de Deus. Agora, um ponto que você precisa entender. Prepare-se espiritualmente. Você não está lendo jornal. Você não está vendo as notícias do dia. Você não está lendo um livro acadêmico sobre a tua área de formação. Não. Você está lendo a palavra de Deus, uma palavra que é viva, uma palavra que se renova e que nós temos aprendido que quando nós estamos lendo, o autor está do nosso lado, porque quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus que em nós habita. A leitura da Bíblia é bem diferente de ler qualquer outro tipo de material. Por isso, tenha o hábito de orar antes de lê-la ou de estudá-la. Peça que o Espírito Santo o ajude a entender aquilo que está sendo lido e tirar lições importantes para a sua vida. A oração ajuda a nos conectarmos com Deus e, consequentemente, contribui para que ouçamos sua voz durante as nossas leituras devocionais, as nossas leituras diárias. Use esse tempo para você se conectar com Deus, meditando nas palavras que foram lidas e exercitando a sua religiosidade, a sua fé. Busque sempre a compreensão correta de cada passagem lida. Não passe por cima. Ler a Bíblia não é como você narrar uma corrida de cavalo, atropeladamente, só para dizer que leu, só para dizer que está lendo muito todos os dias. Procure entender, procure memorizá-la. E, se possível, leia em mais de uma versão. Te explico. A Bíblia não foi originalmente escrita em português, por isso, várias traduções foram feitas de abordagens diferentes, com palavras diferentes, todas com o mesmo significado, com o mesmo viés. Mas hoje você tem uma Bíblia escrita de forma original, fidedigna, na linguagem da criança, na linguagem do adolescente, na linguagem do jovem, na linguagem de hoje,
mais fiel aos originais. Quando você pode variar um pouquinho essas versões, você consegue ter uma visão mais ampla daquilo que a palavra está te dizendo. Algumas são mais antigas e contêm palavras que podem dificultar a compreensão, enquanto algumas versões mais recentes, elas buscam utilizar um palavreado mais atual, mais moderno, mais contextualizado, que pode abrir bem a sua mente. Ler mais de uma versão é uma forma de encontrar qual se adapta mais ao seu gosto de leitura. Além disso, as diferentes versões também ajudam a perceber aspectos que não estavam tão claros em outras leituras. Aplique a leitura da palavra à sua realidade de vida. O melhor de se dedicar à leitura do livro sagrado é que muitos versículos ficam com a gente após sermos apresentados a eles pela primeira vez. Não saem mais do nosso coração nem da nossa memória. Por mais que a Bíblia seja uma fonte de conhecimento influente para toda a literatura e artes ocidentais, o principal diferencial é que ela é, sobretudo, acessível. Então, procure se dedicar à leitura da palavra de forma que ela fique gravada no seu coração e te ajude na sua lida diária. Nós vamos dar uma parada e no próximo bloco nós vamos voltar a falar sobre a importância de você aplicar a palavra à realidade da sua vida e vamos avançar. Por fim, aplique a leitura da palavra à realidade da sua vida. A Bíblia está longe de ser um livro teórico. Não obstante ela ter muita informação sobre todas as áreas da vida do homem, ela não é um livro teórico, apenas de consultas. Ela é um livro de vida prática. É o manual do construtor. Aquilo que você lê para saber como deve agir com a criação em determinadas áreas. No caso da Bíblia, em qualquer área da vida do ser humano. O melhor de se dedicar à leitura desse livro, do livro sagrado, da Bíblia, é que muitos versículos acabam ficando conosco. Eles ficam gravados no nosso coração, na nossa mente. Eles não saem mais da nossa vida, então eles estão prontos para serem aplicados. Por mais que ela seja uma fonte de conhecimento inesgotável e influente para toda a literatura e artes ocidentais, oriental, o principal diferencial é que ela é, sobretudo, acessível. Assim, quando você encontrar algum trecho que fale diretamente à sua alma, anote em um caderno separado, escute. Lá atrás, tínhamos um conceito que, por ser ela a palavra de Deus sagrada, ninguém poderia riscar a Bíblia, sublinhar a Bíblia. Graças a Deus, somos uma igreja que temos uma mentalidade muito aberta. Tenha um marca-texto, tenha uma caneta, tenha um lápis à mão, marque a sua Bíblia, escreva. Quando você ler algo que entra no teu coração como uma flecha, você diz assim, o autor falou comigo, marque, escreva, porque isso vai ser fonte de alimento para você no futuro. Às vezes, quando a nossa vida entra por rumos mais difíceis, porque aqui na terra nós teremos aflições, você folheando a sua Bíblia vai ver algo que você escreveu, que o autor falou contigo, que você tem convicção de que foi Deus que te falou. Quando você bota os olhos ali, você diz, a história não acabou. Escreva na margem da Bíblia, tem a Bíblia Note, que é para você poder escrever alguma coisa. Você certamente vai se deparar com ensinamentos preciosos para toda a sua vida. À medida em que você avançar na leitura, procure memorizar ao menos um versículo por dia, um versículo. É pouco, mas ao final de um ano você já terá 365 versículos decorados. Já começou a mudar, não é verdade? E se você for lendo a Bíblia todos os anos, quem sabe, depois de um determinado tempo, você vai ter muita coisa memorizada, pequenos livros ou cartas memorizados.
Isso lhe ajudará nas suas demandas diárias. Às vezes, um versículo decorado pode conter a resposta que você precisa para a solução de um problema seu ou o problema de alguém com quem você vai ter um relacionamento, com quem você vai ter um encontro, com quem você vai trabalhar, com quem você vai morar. Eu termino deixando com vocês algumas frases interessantes sobre a Bíblia Sagrada. Abraham Lincoln vai dizer: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido através desse livro. Já Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E eu termino com a frase de um anônimo que diz que a Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando como homem, de forma que nós podemos entender. É Deus falando em prol do homem. Enfim, é sempre Deus falando. Esse módulo foi um módulo um pouco mais curto, porque dentro do curso ADVEC, nós já falamos bastante sobre a Palavra de Deus como um dos pilares da nossa igreja. O desejo do meu coração é que você seja um leitor assíduo da Palavra, que você tenha Bíblias de diferentes versões que te levem a crescer, que você passe a amar essa Palavra, que você não consiga viver sem ler essa Palavra e que o autor da Palavra abençoe você, abençoe o seu lar, em nome de Jesus.